Pessoal, um outro ponto que é de grande discussão, eu gosto de dizer até de aflição, né, dos RHs aí de uma forma geral. Muita aflição, né? Muita aflição. É o PDI. Então, assim, né, o que acontece? Eu trouxe aqui um dado para vocês, que é um dado histórico de avaliações que a Leme já rodou aí por todo o Brasil ao longo desses anos. E é muito comum as empresas elas terem dificuldades de implantar o PDI, principalmente nas primeiras avaliações. Mas o PDI ele é uma ferramenta muito importante que auxilia muito a otimização de gastos com capacitações. Por quê? Você age diretamente na necessidade da pessoa e não necessariamente a necessidade daquele profissional é um treinamento em sala de aula. Provavelmente o PDI ele vai ajudar muito mais aquele conceito que a gente trouxe para vocês de falar que a pessoa ela precisa aprender enquanto ela trabalha. Por quê? Às vezes é um alinhamento com o gestor, às vezes é a leitura de um livro ou mudança de uma rotina. Mudança de uma rotina, né? Ficar ali ao lado de um outro colega que entende um pouquinho mais, que vai fazer com que essa pessoa ela realmente aprenda. E aí o seu custo com investimento, com treinamento, perdão, vai ser menor, né? Então, geralmente assim, os primeiros 3 anos de avaliação de uma organização, seja ela pública ou privada, ela tende a ficar aí com uma adesão baixa de PDI. Então, geralmente, as pessoas preenchem basicamente 15% apenas. Então, nossa, Jennifer, é uma quantidade muito baixa, né? Só que pensa o seguinte, aquela pessoa que ela não lida com gestão de pessoas, ela não lida com o RH propriamente dito, ela só teve contato com essa ferramenta 3 vezes. 3 vezes, aliás, uma vez em cada ano. Então, é muito pouco. Né? Então, a partir do momento que as pessoas começam a entender o conceito de uma avaliação, começam a entender que a avaliação não vai ser usada para punir ninguém, né? Elas começam a internalizar um pouco mais o conceito do PDI. Então, a gente tem uma tendência que a partir do 3º ano de avaliação, vocês têm um salto de adesão, né? De 30% a 50% desse PDI. Exatamente. Né? Pessoal, fala uma coisa aqui que pode ser curiosa, né? Às vezes, quando a gente começa a falar sobre a complexidade desse tipo de assunto, tem gente que já desiste, fala, nossa, não quero mais saber disso, né? Mas isso é o princípio do fim, porque todas as vezes que você está ouvindo algo que parece novo e que é diferente do que você vem fazendo, insista. Então, saiu daqui, compra um livro sobre o assunto, assista outros vídeos dentro do nosso canal, procure vídeos também disponíveis na internet, porque as terminologias, elas vão começando a ficar familiares. E isso vai te ajudando a entender com profundidade o assunto. Não é 1 hora e meia de aula que vai fazer você desenvolver o assunto. Muito embora o nosso encontro ele seja um passo a passo, é importante que vocês possam ir além a partir do momento em que buscarem executar, buscarem fazer. Simplesmente informação pela informação pode virar uma sopa de letrinha que não vai ajudar vocês a se movimentarem. Busquem mais informações, coloquem em prática um mecanismo de avaliação, tentem fazer planos de capacitação baseados em informações que não apenas são o gap, façam com base em PDI, com base em funções-chave, e vocês vão reparar que os resultados serão diferentes. Legal, Renan, bacana. Bom, eu trouxe aqui, né, um quiz de perguntas e respostas para a gente conseguir avançar, que geralmente são aí as perguntas que a gente ouve muito nos clientes em relação ao PDI. Então, a primeira delas, pessoal, o PDI ele deve ser construído com frases curtas, que dê entendimento sobre o gap que foi alinhado no momento do feedback, né? Então, eu trouxe um exemplo. Sim, o PDI, ele é construído sempre com frases curtas. Por quê? Se a gente escreve muita coisa, a pessoa, na hora que ela terminou de ler, ela não sabe nem mais o que ela precisava fazer. Então, eu trouxe um exemplo, né? A pessoa teve lá um gap, um baixo desempenho em comunicação. Então, o indicador é claro e objetivo ao expor suas ideias para públicos variados. Então, qual que seria a ideia do PDI? Então, a pessoa ela vai desenvolver a capacidade de conduzir reuniões e treinamentos por meio da leitura de um livro, apresentações formidáveis e a realização de um treinamento sobre técnicas de apresentação. Então, é uma frase curta que vai trazer o que a pessoa precisa desenvolver e como. É isso que é o PDI. Então, as pessoas mistificam muito, né? Criam ali um bicho de 7 cabeças, mas, na verdade, é uma frase que vai traduzir o que a pessoa precisa fazer para se desenvolver. São 2 cabeças só, né? Não são 7. Cabeças, é dos gestores que vai executar o PDI, né? Exatamente. Bom, outra dúvida, né, geralmente que as pessoas têm, quantos PDIs eu preciso fazer? Então, a gente fala que não existe uma quantidade mínima, né? O líder e o liderado, o gestor e a pessoa que ele está desenvolvendo, eles precisam alinhar
para que essa pessoa ela consiga fazer esse desenvolvimento dentro de um ano, que geralmente é o que a gente tem aí nos planos de capacitação. Então, não adianta eu ter 10 PDIs lindos e maravilhosos se eu não vou conseguir colocar em prática nem 3. Então, tentem trabalhar aí com uma quantidade mínima, às vezes menos é mais, tá? Uma outra dúvida, né? Quantos acompanhamentos a gente tem que fazer dentro de um PDI? Então, o que é o acompanhamento, pessoal? É assim, ó, eu pedi lá para o meu paciente fazer um tratamento e eu peço para que ele retorne daqui a 30 dias para eu ver se ele melhorou, se ele não melhorou, se eu preciso mudar a medicação. Então, com o PDI é a mesma coisa. Eu preciso marcar um tempo futuro para que eu, líder e liderado, a gente sente e fale assim, como é que tá? Evoluiu, não evoluiu? Aprendeu, não aprendeu? Precisamos mudar a estratégia? Então, de quanto em quanto tempo isso deve ser feito ou quantos acompanhamentos a gente precisa fazer? Então, a gente costuma dizer também que nós não indicamos muito mais do que 5 acompanhamentos. Pensem aí ao longo de um ano, né? Senão vira aquela coisa burocrática e chata que ninguém mais vai conseguir acompanhar. Então, faz o primeiro e nos próximos 4 acompanhamentos ao longo do ano, a pessoa nem lembra o que ela precisava fazer. E já é bastante, né? Tem gestor que tem 10, 20, 100 funcionários. Fazer 5 acompanhamentos cada um, nossa senhora. Só vai fazer acompanhamento de PDI pro resto da vida, né? Bom, pessoal, outras dúvidas, né? Todo gap deve obrigatoriamente ter PDI? Então, o gap é a lacuna, aquilo que está faltando para desenvolver a pessoa. Então, não é todo gap, não é toda a competência que eu preciso elaborar um PDI. Às vezes, a simples conversa, né? O simples alinhamento, a conscientização de que a pessoa precisa melhorar já é o suficiente. Então, ela vai buscar dentro dela algum tipo ali de mecanismo que vai ajudar para que ela consiga passar a apresentar determinado comportamento ou vai buscar uma determinada competência, tá bom? Uma outra dúvida, né? Posso criar o mesmo PDI para mais de uma pessoa, pessoal? Então, pode, desde que essa necessidade, ela seja a mesma para esse conjunto de pessoas. A gente não pode colocar ali um PDI genérico para todo mundo só para cumprir protocolo. Não vai desenvolver ninguém, né? E, por fim, como identificar as fontes de desenvolvimento para elaborar um PDI, né? Que eu citei lá, vai ler um livro, vai fazer um treinamento. Principalmente o gestor tem essa dificuldade. Então, a gente precisa buscar fontes para tentar desenvolver. Então, eu posso desenvolver o PDI através de um EAD, de um projeto multidisciplinar, de uma mentoria, de um job rotation ou de uma biblioteca de recursos, que eu já vou trazer um pouquinho mais de informações para vocês. Né, Isso Renan? mesmo.